Você quer ser médica, advogada, dentista? Não, eu queria ser cientista. Essa curiosidade pela vida, existência de tudo dentro de todos, sempre me fascinou. Respostas como sim e não nunca foram o suficiente. Sempre gostei de estudar sobre tudo. Hoje, mais madura, vejo o motivo. Absolutamente tudo está conectado. Será que escolher uma profissão durante uma das fases mais delicadas, hormonal e psicologicamente falando, é o ideal? Escolher tua profissão de vida aos 16, 17 anos? Meu primeiro vestibular para ingressar na universidade foi para odontologia. Por que eu escolhi tal profissão? Porque eu sempre gostei das ciências biológicas e era uma das profissões mais valorizadas da área da saúde na época. Vinda de uma escola pública com inúmeros conteúdos defasados, não consegui ingressar na universidade pública, que era a minha única opção. Meu pai patrocinou 6 meses de curso preparatório, os famosos cursinhos pré-vestibulares, para que eu me qualificasse melhor para as provas do ano seguinte, 2002. A cada dia eu chegava na aula e pensava, que raio de conteúdo é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Modéstia à parte, isso eu não serei modesta mesmo, sempre fui a melhor da turma, tirava notas altíssimas e tentei buscar o conteúdo por fora. Aquilo, obviamente, me abateu e me fez acordar para a triste realidade, novamente, de 23 anos atrás, a realidade educacional do nosso país. Se não tivesse auxílio dos meus pais, que sempre me apoiaram dentro das condições que eles tinham, não teriam comprado livros extras para estudar além do que via lá no curso. Eu voltava para casa e colocava a cara nos livros, só saía para praticar atividade física, o que me aliviou muito o estresse e a pressão daqueles momentos. Chegou o fatídico momento de preencher a inscrição para o vestibular. O que colocar? Odonto? Perdoem-me, caros dentistas, mas não nasci para ficar um dia inteiro em consultório. Minha cabeça e minha mente sempre foram sinônimos de movimento. Quem sabe então enfermagem, porque coragem para optar por medicina, com tantos candidatos por vaga, eu não tive. Pois bem, passei em enfermagem em 3º lugar no curso. De fato, só não passaria para medicina e ciência da computação. Ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sem Enem, sem regime de cotas, com muito orgulho sim, com auxílio de um pai que trabalhou e estudou madrugadas adentro e de uma mãe que o apoiou e fez tudo dentro do que ela sabia para a família sempre crescer. Mas principalmente com o meu esforço, porque tive modelos e espelhos que não me ensinaram a desistir. Enfermagem, pois bem, infelizmente, é uma profissão brilhante, muitas vezes escolhidas por motivos errados. Dos 48 que ingressaram comigo, posso dizer com propriedade que metade tentou medicina anteriormente e não passou. No que isso pode refletir? Profissionais frustrados que com o tempo ficam mentalmente doentes. Por que eu desisti da enfermagem? Primeiro motivo, mas não foi o principal. Foi um dos professores de anatomia me dizer: isso vocês não precisam saber, somente o pessoal da medicina precisa. Como um professor que possui a primordial função de aguçar o pensamento crítico e curiosidade dos seus alunos pode falar tamanho absurdo? Eu posso e devo sempre querer ter mais conhecimento. O mesmo nunca será estanque. O segundo e principal motivo foi a disciplina de Introdução à Ecologia, onde o professor falava sobre a questão da prevenção a doenças e os custos para a sociedade. O produto final, doenças e hospitais, são mais onerosos à sociedade. A prevenção é mais barata. Então era isso. Eu queria trabalhar com a prevenção. Foi quando eu fiz o processo de transferência interna para a graduação de Educação Física. A gama de conhecimento que eu tive nos primeiros semestres de enfermagem, eu jamais teria apenas com a Educação Física.
Na graduação de Educação Física, eu tive contato com as 3 áreas que, na minha opinião, são imprescindíveis para a formação de um profissional: ensino, através dos projetos de monitoria; pesquisa, participando de um grupo de estudos dentro do laboratório de pesquisa do exercício; e extensão, que eram os estágios dentro da própria universidade com projetos que atendiam a comunidade local. Minha maior experiência com o cuidado e melhoria da qualidade de vida foi adquirida nos 13 anos em que trabalhei com pilates e massoterapia. Por sempre trabalhar perto de 2 grandes hospitais aqui de Porto Alegre, minha maior clientela eram médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. É exatamente nesse assunto que eu queria chegar: a saúde dos profissionais que, ironicamente, cuidam da saúde da população. São pessoas que sofrem de dores muitas vezes posturais do trabalho e, além disso, dores psicossomáticas. Na maioria das vezes, utilizam inúmeros fármacos para alívio de dor. Sabemos que os analgésicos servem como um método paliativo e que, a longo prazo, não resolvem a raiz do problema, além de criar outros problemas à saúde. São profissionais que entram em licença saúde, diminuindo o quadro de funcionários do hospital. E muitas vezes, quando retornam, não têm condições de prestar um serviço de qualidade. Vou dar um exemplo com relação ao que vivi dentro de um hospital em que a minha filha havia sido hospitalizada. Ela ficou em torno de 13 dias internada por uma bronquiolite aguda em 2016. Passou por UTI, ficou entubada, literalmente quase morreu. Eu sempre busquei interagir com os profissionais que a tratavam, cuidando de medicamentos, a sonda alimentar, entre outros. Já no quarto, havia uma técnica de enfermagem recém-retornando de licença por perda do filho único dela. Era nítido que ela não tinha condições de retorno. Certa noite, ela foi trocar o alimento da sonda e quase colocou o composto alimentar comum, sendo que a minha filha era alérgica à proteína do leite. Se eu não estivesse antenada, ela poderia ter colocado o leite errado na sonda. Quantos erros nós vemos de profissionais que colocam medicações erradas ou trocam medicação por leite intravenoso? Várias perguntas surgem com relação a isso. A equipe viu que aquela funcionária estava sem condições de retorno? Existem equipes multidisciplinares dentro do hospital, com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e professores de educação física para assistir seus funcionários, melhorando a qualidade de vida deles de fato? O governo está consciente de que esse círculo vicioso pesa economicamente e se torna uma reação em cadeia, piorando a qualidade de vida e bem-estar geral da população? Profissionais insatisfeitos e principalmente com dor não conseguem prestar um serviço adequado à população. Com isso, fui observando que tratar e ajudar focos isolados não adiantaria se não quebrássemos o sistema falho e corrupto em que vivemos. A qualidade de vida também depende do contexto e do meio em que estamos inseridos. Ver que temos o melhor sistema de saúde do mundo nas mãos de pessoas que só se preocupam com cifras e politicagem faz com que eu queira ser uma agente de mudança. Ver que temos pessoas no poder encabeçando pesquisas vazias que são vitais para outros setores da sociedade fez com que eu tivesse mais motivação para questionar. Como estaria uma ministra no poder apta a cuidar da saúde da população se no seu antigo cargo, por exemplo, não entregou uma pesquisa que nem sequer conseguiu concluir se houve um aumento do uso de drogas no Brasil? E detalhe, não prestou contas dos 11 milhões de reais que a União repassou para tal finalidade. Isso é muito grave e não tem a ver apenas com formação inadequada para assumir um cargo na área da saúde. Tem a ver com uma pessoa que ocupa cargo público ser ética, uma socióloga que deve saber que as drogas causam inúmeras consequências na sociedade, como violência e criminalidade. É ver que todos os âmbitos estão interligados
e que devemos fazer algo para que esse sistema tóxico seja quebrado.